Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. É esse processo criativo que garante que você entenda melhor as coisas. Entendeu? Ó, vamos ser um pouco mais. Vamos ser um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Investigadores. Vamos nos tornar um tipo de um Sherlock Holmes, né? Me diz qual era a maior habilidade de Sherlock. Por que Sherlock foi Sherlock Holmes? Sherlock Holmes foi Sherlock Holmes porque ele tinha um princípio: ir a fundo em toda a superfície que encontrava. Olha isso. Ir a fundo em toda a superfície que encontrava. Então vamos pegar. Se eu encontro uma superfície, meu objetivo é ir a fundo nela. Porque à medida que eu criar profundidade, eu vou criar conhecimento. À medida que eu criar profundidade, eu vou criar. Eu vou obter determinadas percepções que vão fomentar novas descobertas. Ó, então vamos lá. Você tem um Deus que cria o mundo. Esse mundo ele não pode ser inerte. Porque senão ele seria paralisado, ele não teria movimento. E, pô, se um mundo não tem movimento, ele na verdade não tem nenhuma razão para existir. Seria uma matéria estática. E o mundo não é assim. O mundo ele tem movimentos. As pessoas estão se movimentando de um lado para o outro, né, de outro lado para um, e elas estão indo. Por que o mundo tem movimento? Pelo simples motivo de que Deus colocou uma coisa chamada emoção no homem. É por isso que o mundo tem movimento. Se não houvesse emoção no homem, o mundo não teria movimento. Porque o que desencadeia a movimentação de um homem e de qualquer ser humano... Quando eu digo homem, tá, eu tô me referindo a ser humano, porque a ciência ela se comunica assim, né? Ela não fala ser humano, ela fala o homem, né? E basicamente tá dizendo homem e mulher, né? Mas enfim, a partir do momento que eu ponho uma emoção num ser, eu dou deslocamento para ele. Entendeu? E é por isso que um ser ele não pode ser conduzido somente por uma emoção. Ele tem que ter uma emoção alternável para que ele realmente possa se deslocar. Quer ver uma coisa? Que necessidade haveria de deslocamento se um ser ele vivesse com somente alegria? A única emoção que ele ia sentir era alegria. Que movimento esse ser ia ter? Ele estava alegre. Estando alegre, ele não precisa mais nada. Ele não ia se movimentar mais nesse mundo. Ele estava alegre. Ele não ia mais ter fome porque ele estaria satisfeito. A alegria ela vem de satisfazer a necessidade. A fome é uma necessidade. É uma necessidade criada naturalmente. Se o indivíduo está alegre, ele está satisfeito de todas as necessidades, inclusive da fome. Não tem uma necessidade desse indivíduo buscar comida. Logo, esse indivíduo tendo uma necessidade de comer, ele perderia a própria necessidade de comer. Morreria de inanição, sem sofrer, mas morreria de inanição. Você está entendendo? Olha como isso poderia gerar uma falha. Poderia haver uma falha aqui, na própria humanidade como um todo, se o ser humano ele só vivesse com alegria. É por isso que não pode só ter alegria. É por isso que existe uma coisa chamada dor. Agora é diferente. Porque quando a minha emoção ela sai de alegria e passa para a dor, eu vou agora em busca da alegria. A dor me motiva a ir em busca da alegria. Já que a alegria é a satisfação das necessidades, a dor vai me motivar a satisfazer as necessidades. É aí que eu não morreria de fome. Por exemplo, porque eu vou sentir a dor da fome. A dor da fome me impele a comer, que vai me gerar alegria, que é o que eu gosto de experimentar. Mas logo a alegria vai se dissipar, porque a dor precisa me fazer comer. Você está entendendo isso? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que é obrigatório pela própria natureza haver uma transformação da energia emocional. Isso é a transformação da energia emocional. É quando um ser humano ele deixa de experimentar uma sensação emocional
que ele tinha no momento presente e automaticamente essa sensação se torna outra para desencadear uma nova ação, que sem essa emoção não seria possível. Tá aí a explicação de que um ser jamais pode viver sob uma alegria constante. Tá percebendo? Ele vai ter que transformar a energia emocional para outras ações básicas inerentes à própria vida e necessárias para que ele possa fazer a manutenção da existência, que é uma programação firme e base de um homem. Um homem ele é programado para fazer a manutenção da existência. Por isso que dentro de um cenário de perigo você vai fazer de tudo para salvar sua vida. E se uma emoção, olha só que louco, e se uma emoção de urgência, né, que gera essas ações meias que com base em reflexos, se isso não existisse, jamais um ser humano seria capaz de fazer a manutenção da vida. Há a necessidade do medo. A necessidade do medo. O que basicamente é o medo? O medo não só paralisa. O medo muitas vezes recruta e prepara o teu corpo para a fuga do perigo. Se não houvesse uma transformação da energia emocional, da emoção presente para a emoção de medo, ia acontecer que esse indivíduo não ia conseguir recrutar o seu corpo para a fuga. E ele jamais conseguiria salvar sua vida. A coragem ela é boa, obviamente é, mas diante de um cenário de perigo, o que salvaria a sua vida talvez fosse o medo. A coragem talvez te mataria. Entende? Cara, é lindo isso. E Deus criou isso com muita perfeição. Só que, claro, né, são coisas bem complexas de entender que só uma mente realmente onisciente, onipotente, onipresente, poderia conseguir realizar esses feitos. Mas é exatamente esse o mecanismo dos homens. Os homens operam por aí. Ele jamais vai ter a experiência de uma emoção com muita consistência. Ele jamais vai ter a experiência de uma emoção que ela não é transformada em uma nova emoção. Existe o que eu chamo de ciclicidade das emoções, que é exatamente essa alternância entre as emoções para desencadear determinadas ações necessárias no momento presente. É assim que nós, seres humanos, funcionamos. E é por isso que você jamais vai experimentar uma alegria contínua que nunca se apaga, né? A alegria é como se fosse uma chama infinita que nunca se apaga. Não, meu amigo. A alegria, uma hora, ela vai ter que sumir e uma dor vai assumir o lugar. Pode ter certeza disso. Isso é inevitável.